Boa noite a todos. Prazer imenso retornar aqui a essa casa. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre Bezerra de Menezes? Todo mundo já ouviu falar. Que coisa boa. Porque quando ela falou sobre a missão, sobre a responsabilidade de trazer um tema como esse, eu acho que a maior responsabilidade nossa, quando eu digo nossa, não é minha não, é de todos nós, de levarmos adiante essas figuras conhecidas. Porque se Jesus é o nosso modelo e guia, personalidades como Bezerra de Menezes também são exemplos que nós devemos seguir, que deixam para a gente um legado de tanta bondade, de tanto esforço para chegarem onde chegar, né? Porque Jesus também teve o esforço dele para chegar a Cristo. Bezerra de Menezes também. Então, vamos falar de Adolfo Bezerra de Menezes, né? Mais conhecido como Bezerra, o médico dos pobres, assim ele ficou conhecido, né? Ele foi uma figura extremamente importante no movimento espírita brasileiro. A partir do momento que ele se deparou com o livro dos espíritos, ele ali percebeu: eu sou espírita. Porque ele já tinha dentro dele aqueles conhecimentos. Então, é como se a gente estivesse revendo, né, algo que a gente já tem trabalhado dentro do nosso íntimo. E ele teve uma função bem importante. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, Ceará, e faleceu em 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Ele foi médico militar, jornalista, político, filantropo. Ele é carinhosamente chamado de médico dos pobres, né? Pelas pessoas mais simples começaram assim a chamar ele, porque ele atendia todo mundo sem cobrar. A sua carreira médica e política, porque ele foi político também. Estão vendo? Dá para ter político sério, né? A gente tem que ter esperança de que o nosso Brasil ainda vai ser dirigido por políticos muito sérios, né? Ele se formou em medicina na Faculdade do Rio de Janeiro em 1856, trabalhou como cirurgião-tenente no Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Então, eu estou dando essas características e dizendo para vocês o que ele foi, o que ele fez, para ver que ele foi um cidadão normal como qualquer um de nós, né? Lógico, um cidadão esforçado que fez uma faculdade tão difícil, né? Que é a medicina, mas que cresceu conforme nós todos crescemos aqui. Na política, ele foi vereador, deputado, atuando em defesa dos humildes e necessitados. Ele também foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 2 mandatos. Talvez não seja conhecido como deputado, porque ele defendeu a classe menor, a classe mais necessitada, e a gente sabe que os mais necessitados são sempre deixadinhos de lado, né? Enfim. O seu legado é vasto e continua a inspirar muitos espíritas até hoje. Após a sua morte, várias obras mediúnicas foram atribuídas a ele, né? E suas mensagens continuam a ser difundidas por médiuns estudiosos do espiritismo. O Divaldo Pereira Franco é um deles, que quando ele vinha sempre um dos momentos, né, que a gente recebia a mensagem do Bezerra de Menezes era no encontro no Paraná, em que no final dos 3 dias de muita palestra, ele normalmente incorporava Bezerra e trazia uma mensagem. Eu tive a felicidade de estar num desses dias e é indescritível a energia que fica e a beleza que é estar lá, né? Vendo com os próprios olhos. Foi por intermédio da mediunidade abençoada de Ivone Pereira que a gente acabou sabendo que Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu, o publicano. E eu citei isso para a gente também ver que se um dia ele teve os defeitos de todos nós daqui da Terra, né? Ele era um cobrador de impostos, o Zaqueu, vocês devem conhecer a história, né? Quando Jesus vem caminhando
e ele está no alto de uma árvore, que é denominada um sicômoro, né? Aí ele diz, desce daí, Zaqueu, que eu vou ter contigo na tua casa. Ele vai e vai jantar na casa do Zaqueu, que já trazia dentro de si uma angústia muito grande. Ele trazia dentro de si uma angústia por fazer o que fazia, cobrar os impostos e ter crescido através desse dinheiro que às vezes ele recebeu de forma ilícita. Então, Jesus ali acolhe, que é o que a gente deve fazer. Acolhe e dá oportunidade para ele crescer. E a partir do momento que ele tem esse encontro com Jesus Cristo, a sua vida ali começa a grande mudança. E ele passa várias encarnações até chegar como Bezerra de Menezes, de se entregar à pobreza total, porque ele morre pobre. Porque tudo que ele tinha, ele doou. Trazendo dentro de si a necessidade de quitar suas dívidas do passado. E ali ele ascende de uma forma assim grande, né? Um degrau grande que ele subiu. Porque tudo é o nosso esforço. É através do nosso esforço, a nossa mudança de pensamento, que vai fazer com que a gente vá subindo esses degraus. A gente não desce, porque a gente não retrocede. Às vezes a gente permanece no mesmo lugar pela nossa teimosia, né? Porque nós somos bem teimosos, né? Às vezes a gente não quer mudar porque é confortável. Às vezes a vida traz uma situação morna em que nos deixa num estado de comodidade. Aí o que o Papai do Céu faz? Traz uma dificuldadezinha, faz com que a gente, né, tenha as dores, tem que levantar da cadeira e correr atrás para resolver o problema. E assim a gente vai crescendo. E a gente vai sentindo essa necessidade desse movimento. Dentro do Espiritismo, ele teve um papel de divulgação que foi muito importante. E a consolidação do Espiritismo. Ele escreveu diversos artigos e livros. Na doutrina espírita, ele foi um grande divulgador do Allan Kardec, dos ensinos do Allan Kardec. E o mais importante, ele fez como Jesus, ele vivenciou na prática tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, ele tem alguns livros que eu vou citar os nomes, talvez alguns de vocês já tenham lido, mas aí fica a dica, né, dos livros. Um deles é A Loucura, sob Novo Prisma, O Evangelho do Futuro, A Pérola Negra, História de um Sonho, e todos esses livros ele escreveu encarnado. Então, ele escreveu sob um pseudônimo, que ele se chamava de Max. Então, a gente não vai encontrar o livro de Bezerra, né? A gente vai encontrar esse livro de Max. E Divaldo Pereira Franco psicografou um livro através de Manuel Filomeno de Miranda, mas que conta os casos em que Bezerra, já desencarnado, atuou dentro do livro, nas histórias, ele auxiliou, né, os personagens, que se chama Na Fronteira da Loucura. Então, ele é um livro muito interessante, principalmente para quando chegar a época do carnaval, para a gente dar uma lidinha. Ele conta bem os fatos, o que ocorre no plano espiritual quando a gente passa por essas festividades, que às vezes aos nossos olhos parecem ser tão sem perigos, né? E pelo lado espiritual se torna às vezes irrespirável. Tamanha é o acúmulo de espíritos que procuram as coisas que não são, né, que não deveriam mais existir na Terra, né? Então, ele aborda várias técnicas obsessivas, porque Manuel Filomeno de Miranda, a maior parte dos livros dele vão falar sobre a obsessão, o problema da obsessão. Então, por isso que o foco é nisso, né? O que acontece? Muitas pessoas entram em processos obsessivos durante essas festividades, às vezes não conseguem retornar ao seu estado normal, ou às vezes levam muito tempo para poder se desvencilhar. É por isso que é importante a gente entender e compreender, para saber o que acontece, para que a gente possa visualizar, porque tudo isso a gente sente. Às vezes a gente não quer ver,
mas a gente sente, né? Os casos obsessivos em casos de abusos, alienação com droga, álcool, sexo, aborto, tentativa de suicídio, ele demonstra isso tudo dentro desse livro, porque na história ele monta, e isso acontece sempre, um posto de socorro que atende a todos aqueles necessitados, às vezes para evitar algumas coisas quando é possível evitar, porque as coisas só são possíveis de se evitar quando a gente permite, né? Então, eles trabalham incessantemente. Quando o Bezerra de Menezes estava para reencarnar aqui na Terra, na figura de Bezerra, tem um livro que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse é outro livro muito importante, que nos traz uma visualização do nosso Brasil completamente diferente daquilo que a gente normalmente vê. A importância da nossa pátria. E aí conta os casos pelo lado espiritual. E dentro desse livro, Humberto de Campos relata, através do Chico Xavier, que esse livro quem escreveu foi Chico, uma fala sobre Bezerra, uma conversa que Jesus teve com ele antes dele encarnar. E ele diz assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus. Aliás, essa fala é de Ismael para ele, não é de Jesus, eu só me confundi. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual. Pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando fala aqui, lembra que no comecinho, a Ana falou que quando a gente chega aqui no centro espírita, às vezes a gente pensa que está vindo só receber, mas a gente está doando e muito. Isso ocorre. Porque para que a gente possa trabalhar com esses irmãos que estão desencarnados e que ainda se comprazem no mal, na ganância, no orgulho, na vaidade, todos esses problemas existenciais nossos que a gente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se distanciando, né, dessas coisas, há a necessidade da nossa energia física, da nossa energia material, para a gente poder acessar esses espíritos. Então, por isso a necessidade de Bezerra estar reencarnado para começar esse trabalho. E às vezes a gente pensa que a gente não faz nada, ou que a gente não tem importância. Todos nós temos importância, sim. Porque talvez a gente esteja fazendo um pequeno trabalho, mas já é um pequeno trabalho no bem, né? Não é da magnitude da responsabilidade que ele recebeu, mas é assim que a gente começa. É do pequeno, a gente faz um pouquinho, a gente vai se melhorando, e à medida que a gente vai tendo responsabilidade e a gente vai se modificando, as responsabilidades também aumentam, né? E novas atividades vão vir ao nosso encontro. No livro da Sueli Caldas Schubert, a Sueli faleceu agora na pandemia, e ela escreveu um livro chamado Semeador de Estrelas. Ela conta um caso do Bezerra de Menezes. Ela disse que um dia perguntou ao Dr. Bezerra, porque ela participava de trabalhos mediúnicos, e ela teve a oportunidade de ter esse contato durante trabalhos mediúnicos de conversa com ele, né? Ela perguntou para ele qual foi o dia de maior felicidade dele, que é algo que a gente procura aqui na Terra, né? Momentos de felicidade.
qual teria sido esse momento de felicidade dele. Aí ele responde assim: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorda. Ele recém tinha desencarnado e ela chama ele. Minha filha é você, Celina. Celina era a mensageira de Maria de Nazaré. Ela que acordou o Bezerra de Menezes. Aí ela diz assim: sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Aí ele na sequência, né? Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar, mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse, porque todos nós somos recebidos por aqueles que nos querem bem. Isso de acordo com a vida que a gente tem aqui, né? Porque a gente vai se ligar ao plano espiritual com os mesmos pensamentos aqui. Se eu penso em coisas ruins, eu vou, talvez, estar ao lado de pessoas que pensem igual a mim. Mas se a gente tem uma vida como a gente, que tem vida normal, que reza, que hora certa, que hora erra, né? Mas que tenta essa mudança através do nosso sacrifício de estarmos aqui ouvindo, lendo, estudando, tentando melhorar a nossa condição, a gente vai ser recebido pelos nossos familiares. Mas ele ouvia um barulho lá fora. E aí ela dizia assim para ele: venha ver, venha aqui ver. Aí eu sempre, com a minha imaginação fértil, né, eu imagino aquela janela bem bonita, grande, assim, ele abrindo. Mas isso é por conta minha, tá? E aí ele olha lá para fora e tem uma multidão de gente. Uma multidão. E todo mundo bate palma e abana para o Dr. Bezerra. Aí ele diz assim: quem são, Celina? Não conheço a ninguém. Quem são? Aí ela responde: são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. O Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes, né? Quer dizer, sem barreiras, sem limites, existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorremos. Então, pensem, todos aqueles que foram beneficiados pela sua bondade, naquele momento estavam ali, sabendo do retorno de Bezerra, para recebê-lo, para dar as boas-vindas, para dizer assim, ó, talvez não tenham tido a oportunidade antes, né? Porque a gente, quando está num sofrimento muito grande, às vezes a gente recebe ajuda e a gente não tem condições nem de dizer assim, ó, muito obrigado, devido à nossa loucura, o nosso pensamento que fica adoentado. E ali eles tinham a oportunidade de dizer assim, muito obrigada, que bom que tu estás aqui de volta. Então, Bezerra de Menezes tinha essas características de bondade e de amor. Conta-se que, em certa ocasião, uma situação bem interessante aconteceu com ele, porque se a gente recebe missões grandes ou pequenas, nós sempre somos assistidos pela espiritualidade bondosa, que quando vê o nosso esforço, nos auxilia naquilo que é necessário. Então, ele passou por várias dificuldades financeiras, várias. E aí um dia a sua mulher disse para ele assim: nossa, Bezerra, nós não temos o que comer à noite. E ele respondeu que confiasse em Jesus. Confia em Jesus. E foi trabalhar. Ao voltar de noite, ela reclamou do seu exagero, o que ele estranhou. Então ela mostrou uma enorme quantidade de alimentos que lhe foi entregue de manhã, cuja origem jamais souberam. Alguém
foi orientado por intuição para que levasse alguma coisa para ele, levaram, e ninguém sabe quem doou. Aí fica o exemplo, né, que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, que tudo que a gente faz não tem necessidade de a gente anunciar para ninguém, basta que Deus saiba que nós estamos agindo no caminho do bem. E ele dizia que um médico, isso são palavras dele, um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou se é perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado, que manda para o outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede da riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Quer dizer, quando a gente vai fazer algo para alguém em que a gente visa o nosso lucro, aquilo que a gente está ganhando, né? E que a gente não pensa no outro como um ser humano, aí ele fala sobre o anjo da caridade que aparece como oportunidade para nós, para que a gente faça o bem. E às vezes a gente desperdiça essa oportunidade dando 1000 desculpas, assim como ele citou. São esses os exemplos que a gente tem que seguir dele, né? Quando o Bezerra de Menezes, quando fez 50 anos da morte dele, houve uma reunião na espiritualidade e, inclusive, alguns encarnados participaram do desdobramento, inclusive Chico Xavier. Foi uma reunião grandiosa, porque não era o aniversário da morte dele que estava sendo comemorado, mas sim 50 anos de trabalho ininterrupto na espiritualidade por cada um de nós. Porque fica a pergunta, né? Algum de vocês já foi atendido por Bezerra? Vocês sabem se já foram atendidos por ele? Não, né? A gente não sabe. Porque ele não se importa de se mostrar. Mas quantas vezes a gente já pode ter sido atendida sem saber? Então, assim, a gente tem que ter essa fé. A gente conhecer essas figuras para quando a gente chama por eles, a gente saber quem que a gente está chamando. Né? A gente ter essa intimidade. Por que a gente tem intimidade com Jesus Cristo? Porque a gente conhece a história dele, a gente sabe o que ele passou, e ele passa a fazer parte da nossa vida quando a gente permite que ele faça parte, né? Então, quando fez esses 50 anos da vida, da partida dele, desse trabalho ininterrupto, houve esse encontro, vários espíritos de muita luz estavam lá em assembleia, e aí tinha um ambiente assim de muita luz, muita emoção, sinceridade, gratidão. E aí ele viveu aqui na Terra 69 anos apenas, e fez tanta coisa, né? De repente, sob uma surpresa dos que compunham a grande assembleia do mais alto, uma estrela luminescente dá a presença. Quem que chega? Lembram da Celina? Celina, enviada da Virgem Santíssima, que chega e lê uma mensagem da Rainha dos Anjos, promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. Então, ela traz uma mensagem de Maria de Nazaré, dizendo que ele teria sido promovido, que ele poderia ascender e viver num planeta mais evoluído, com menos sofrimento. O evangelizador espírita chora e emocionadíssimo. Depois ajoelha-se e, agradecendo entre lágrimas a mãe das mães, a graça recebida, suplica-lhe por intermédio de sua enviada sublime para ficar
no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão continuamente de estima e gratidão. Aí o espírito luminoso, né, de Celina, nada pode resolver, porque não competia a ela, né? Aí ela sobe às esferas mais altas e vai conversar com Maria de Nazaré. E dali a instantes ela traz a mensagem. Ela diz assim, deixa eu só ver aqui. Aí ela diz assim, que sim, Maria diz para ele, sim, Bezerra, podes ficar no teu posto o tempo que quiseres e sempre sobre suas bênçãos. Ela estaria sempre olhando por ele. Porque ele diz assim, em algumas falas do Divaldo, ele diz que quando houvesse ainda um único sofredor na Terra, ele ainda queria estar aqui. Então, enquanto nós não resolvermos nos melhorar, a gente vai ficar retendo o Bezerra de Menezes aqui conosco, né? Então, ele vai estar sempre ajudando e auxiliando, porque ele sente essa necessidade. Porque assim como, pensem assim, ó, num parente que vocês gostam. Aí a gente parte para a pátria espiritual e aquele ente querido fica aqui na Terra, mas está vivenciando problemas de dificuldade, ainda teimando, né, em caminhar pelo trilho errado. A gente não vai ficar preocupado lá do outro lado? Né? A gente vai querer que esse ente querido nosso resolva a sua vida e que resolva melhorar e que a sua vida prospere. É assim que ele se sente com a gente. Olha o tamanho do carinho. Lembra quando Jesus disse que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Quando a gente chegar nesse nível de amor, a gente vai bem, né? Então, gente, para a gente já ir se encaminhando para o final, tem uma psicofonia do Bezerra, que foi na primeira conferência estadual espírita no Colégio Lins de Vasconcelos, em Curitiba, no Paraná. Foi em 6 de janeiro de 2023. E aí eu recortei um pedacinho, para a gente entender qual é a grande mensagem dele. Tem muita psicografia, tem muita coisa, muita mensagem boa dele, né? Mas a gente acaba recortando alguma coisa para poder trazer para vocês, porque é muito material, e eu escolhi esse pedacinho. Agora que sabeis, e eu diria assim, que ali no contexto seria outro contexto do sabeis aí, né? Mas eu digo assim, agora que a gente sabe quem ele é, e o que ele fez, e qual a proposta dele para conosco, então, ide e amai. Ide e vivei o Mestre nos vossos atos cotidianos em todos os momentos da vossa existência. Não vos sintais deserdados nem a sós. Seres bem-aventurados seguem convosco, tomam das vossas mãos na noite escura, nas encruzilhadas das decisões e conduzem-vos pela estrada luminífera do acerto. Vimos, em nome dos benfeitores da nossa causa, concitar-vos a restauração do Evangelho pela vivência no deserto em que se transformou a terra. Adubai com o suor da vossa abnegação e com o sangue do vosso sacrifício a terra árida, para que as sementes de luz da era nova comecem a germinar e logo mais, liberados da matéria como nós outros, possais ver o campo reverdecer as flores e os frutos ópimos multiplicarem-se na sociedade. Feliz, em cujo seio estareis convosco nas experiências do futuro. Levantai-vos, meus filhos, e amai. Toda a síntese da sabedoria universal está na conjugação do verbo amar. Tão simples, né? Basta que a gente ame para que a gente se modifique. Suplicando ao divino amigo de todos nós que nos abençoe e que nos liberte de nós mesmos. Envolva a vós, outros aqui, e a humanidade inteira em geral.
e como ele sempre termina as mensagens dele, em ternura, o amigo paternal e humílimo de sempre, Bezerra. Ele nos faz um convite ao amor. Porque quando a gente ama, a gente faz isso. A gente retrocede no caminho, a gente está caminhando lá adiante, a gente olha para trás, vê que alguém ficou para trás e a gente volta naquele caminho que a gente sabe que é difícil para buscar aqueles que ficaram para trás. E é esse amor que ele pede para a gente. Às vezes é tão difícil de a gente dobrar o nosso coração em relação normalmente por aqueles que convivem mais perto da gente, por aqueles que a gente tem dificuldade, aquele que Deus coloca pertinho da gente para que a gente possa fazer como a pedra bruta que a gente encontra na natureza e com a aspereza do buril, a gente vai tirando aquela crosta e transforma ela numa pedra preciosa. É nesse contato com os nossos inimigos do passado que transformamos as nossas relações em amores do presente. Porque somente com o perdão, somente com o amor, a gente vai avançar. Então que a gente lembre disso. Que quando eu não perdoo o outro, quando eu não tenho a misericórdia de Deus pelo outro, eu também estou sofrendo. Eu estou carregando os lixos, o peso. Porque quando a gente perdoa, a gente caminha mais leve. Ah, Valéria, mas é tão difícil. Em nenhum momento, nem Jesus disse que ia ser fácil. Nunca foi dito que seria fácil essa caminhada. Mas uma coisa ele falou, que não é impossível. E quando a gente percebe isso e a gente consegue modificar dentro da gente, aí sim, a caminhada se torna mais fácil. Então a gente possa seguir esse nosso irmão de caminhada, Bezerra de Menezes, e que a gente possa trazer ele para perto da gente. Porque a equipe dele espiritual é muito grande. Ele não trabalha sozinho, porque nenhum de nós trabalha sozinho. Todos nós aqui na Terra trabalhamos em conjunto. Que Bezerra de Menezes possa caminhar durante essa semana nos seus pensamentos, nos nossos pensamentos, e que a gente tenha abençoadas escolhas diante das dificuldades que estão por vir. Porque dificuldades vamos ter, mas quando a gente caminha com Jesus, com esses irmãos iluminados, tudo se torna mais fácil. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.